Olá, muita paz a todos, espero que todos estejam em paz. E hoje vamos continuar aqui com o item 2 do livro Ceifa de Luz, com o título Desculpar. Neste item, começa com uma citação do Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 22, começando com: Jesus lhe disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. A gente lembra que essa citação foi dita por Jesus quando lhes perguntaram quantas vezes se deve perdoar alguém. Então, Jesus querendo dizer que não é uma vez, não são duas, mas muitas vezes. E o texto, então, para que todos possam acompanhar, vamos lendo e tentando compreendê-lo. Atende ao dever da desculpa infatigável diante de todas as vítimas do mal, para que a vitória do bem não se faça tardia. Nesse primeiro parágrafo, a gente já compreende a lição nos chamando a atenção para que a gente não tenha um limite para se desculpar a alguém ou algum erro. Assim como a gente gostaria de uma desculpa eterna sempre dos nossos erros, a gente sempre espera ser perdoado pelos nossos erros, então nós também não devemos ter um limite para as desculpas. Por isso que ele fala, atende ao dever da desculpa infatigável, então não se cansar de desculpar. Até gente que fala, nossa, mas será que tem um limite, né, para se perdoar as pessoas? Quem tem que dar esse limite é a consciência de cada um, não nós, né? Deus é que tem a consciência dos erros, deveres, do passado de cada um de nós e por que estamos passando pelas provas. O nosso único dever é perdoar, assim como nós gostaríamos do perdão, como vai estar no texto mais à frente. De certo que o mal contará com os empreiteiros, que a lei do Senhor julgará no momento oportuno. Entretanto, em nossa feição de criaturas igualmente imperfeitas, suscetíveis de acolher-lhe a influência, vale perdoar sem condição e sem preço, para que o poder de semelhantes intérpretes da sombra se reduza até a integral extinção. Nesse parágrafo, nos chama a atenção para que a gente possa compreender que o mal muitas vezes é necessário e ele é permitido pelo Mestre Maior, né, por Deus, nosso Pai. Então ele é muitas vezes permitido e Deus permite que algumas pessoas ainda perdidas, como ele chama os empreiteiros, né, contará com esses empreiteiros para que se utilize do mal para, de certa forma, promover o bem. Então existem pessoas que às vezes ainda estão presas na ignorância, perdidas no egoísmo, às vezes perdidas na vingança, no ódio. E Deus permite que essas pessoas muitas vezes ajam no mal, ou permite que o mal aconteça, porque ele é necessário. Como a gente sabe que nós não teríamos consciência, não daríamos valor para o sol se não tivesse chuva. Afinal, quantas vezes quando tem vários dias de muito sol, um sol muito forte, a gente não pede por uma chuvazinha? Ou quando tem muitos dias de chuva, a gente sente saudade do sol. Então a gente percebe que o mal acontece para que a gente valorize o bem, para que a gente dê valor para aquilo que a gente antes não tinha consciência do quanto era necessário. Então, e várias vezes, se não sempre, Deus permite essa ação do mal, que na verdade é só a ausência do bem. Deus permite essa ação para que nós possamos passar a valorizar e a conhecer também a ação do bem. Continuando a leitura. Recorda que acima da crueldade encontramos junto de nós a ignorância e o infortúnio que nos cabe socorrer cada dia. Então, tem muita gente também que age de certa forma, por não compreender, por não saber. Quantas pessoas fazem, às vezes, o mal, ou quantas pessoas, às vezes, nos ofendem sem ter a intenção, sem saber que estão ofendendo ou que estão sendo maldosas. Tem muita gente que é criado na ignorância, tem muitas pessoas que são racistas porque foram criadas dentro do preconceito.
Então, muitas vezes elas nem agem por mal, agem por falta de conhecimento, pela ignorância, e as pessoas precisam aprender, elas precisam de uma lição. E a lição que Jesus nos ensina é sempre a lição do amor e do perdão. Não é o ódio que vai ensinar, o que vai ensinar é o amor. A lei de amor é que ensina, né? Porque não existe nenhuma força maior do que a lei do amor. Continuando a leitura. Quem poderá, com os olhos do corpo físico, medir a extensão da treva sobre as mãos que se envolvem no espinheiral do crime? Quem, na sombra terrestre, distinguirá toda a percentagem de dor e necessidade que produz o desespero e a revolta? Aqui nos chama a atenção para a gente parar para pensar que nós não sabemos o quanto envolve a ação de uma pessoa. Nós sabemos pelo próprio Livro dos Espíritos, quando Kardec nos pergunta, e infelizmente não me recordo qual é a questão, quando Kardec nos pergunta se nós somos guiados pela espiritualidade, se eles nos guiam. E eles nos respondem que muito mais, somos guiados sim, e muito mais do que imaginamos. E que muitas vezes somos até um brinquedo, né? Um joguete na mão deles. Então, existem sim, muitas das nossas ações são guiadas pelos espíritos ainda enganados, perdidos nas trevas, né? Nos remorsos, nos sentimentos de ódio, de vingança, na falta de amor. Então, como nós não podemos ver o que é que envolve a ação negativa de uma pessoa, nós não podemos julgar se ela está agindo sozinha, por influência espiritual, mas é claro que isso não justifica, né? Porque a nossa ação é nossa, a influência vem depois. A atitude, o desejo do mal é sempre a iniciativa e começa com o encarnado. A influência do desencarnado, ela só se aproveita daquele sentimento que já é nosso. Continuando, dispõe-te a desculpar hoje, infinitamente, para que amanhã sejas também desculpado. Aquilo que a gente quer o perdão, precisamos praticar então o perdão. Observa o quadro em que respiras e reconhecerás que a natureza é pródiga de lições no capítulo da bondade. Então, a gente observar quantas vezes já não fomos perdoados, não é? E passar a valorizar, então, e fazer aquilo, né? Ser mais gratos. O sol releva, generoso, o monturo que o injúria. Isso, o monturo é um monte de lixo. Então, o sol deixa para lá aquele monte de lixo que às vezes o perturba, convertendo sem alarde em recurso fertilizante. Então, aquele monte de lixo que vai apodrecendo, o sol favorece, então, e transforma aquilo em adubo. É o que devemos fazer com o lixo que nos é oferecido. Muitas vezes as palavras que ofendem, o ódio, que nos revoltam muitas vezes, é transformar aquilo com a luz do sol, do amor, e transformar aquelas coisas negativas em algo que vai fertilizar e transformar isso, né? Desculpar, perdoar, para não nos fazer mal. O odor miasmático do pântano, para aquele que entende as angústias da gleba, não será mensagem de podridão, mas sim rogativa comovente, para que se lhe dê a bênção do reajuste de modo a transformar-se em terra produtiva. Tudo na vida roga entendimento e caridade, para que a caridade e o entendimento nos orientem as horas. Não ouvides que a própria noite na terra, uma pausa de esquecimento, para que aprendemos a ciência do recomeço, em cada alvorada nova. Faze a outrem aquilo que desejas te seja feito, advertiu-nos o amigo excelso. E somente na desculpa incessante de nossas faltas recíprocas, com o amparo do silêncio e com a força da humildade, é que atingiremos, em passo definitivo, o reino do eterno bem com a ausência de todo o mal. Então, essa lição nos diz que se a gente quer um mundo mais feliz, um mundo mais justo, um mundo melhor, nós precisamos fazer a nossa parte. Não dá para esperar que Deus venha, né, com todo o seu poder, ou que um milagre magnífico aconteça, retire todo o mal da Terra e a gente passa a viver num planeta completamente feliz. Se ele hoje é infeliz, é por nossas ações. Então, é através de nossas ações, do perdão, da desculpa das faltas alheias
assim como nós desejamos que sempre nos sejam perdoadas as faltas, nós precisamos agir. Nossas preces, muitas vezes, né, a gente pede a Deus que nos perdoe por ter feito aquilo, ou pensado, ou pedido por alguma coisa que a gente sabe que não deveria ter. E pedimos sempre o perdão e sabemos, de certa forma, que é perdoado. Então, praticar o perdão, a desculpa eterna, sempre. Quantas vezes? Quantas forem necessárias. Porque Deus faz isso conosco. Nós estamos aqui encarnados para tentar acertar mais uma vez. Isso é um perdão. A reencarnação é um perdão. Que Deus está dizendo, tudo bem, você errou, mas vai lá, tenta de novo, mais uma vez. Quantas vezes já falhamos com Deus, né? E Ele sempre nos dá uma chance. Fiquem todos em paz.